E se eu disser que uma das bebidas mais bem avaliadas hoje passa muito mais tempo sugando uísque de uma madeira velha do que sendo efetivamente fermentada? Soa meio absurdo quando a gente coloca nesses termos, né? Totalmente. Então, hoje o nosso mergulho é sobre a Bourbon County Brand Reserve Stout, a safra de 2025 da Goose Island. Nossa missão aqui é cruzar a ficha técnica oficial da cervejaria com os dados reais de consumo, sabe? Em aplicativos de avaliação mesmo. Aham, para entender o que torna essa Imperial ou Double Stouts tão exclusiva assim. Isso. E olha, o mais curioso quando a gente analisa essas fontes é que não estamos lidando com uma daquelas colaborações inéditas entre grandes marcas ou uma safra com denominação vintage tradicional. Pois é, não tem esse apelo comercial todo de marketing. Exato. Mas, mesmo sem esses artifícios, os dados brutos de produção e a resposta de quem consome mostram uma complexidade que, foge totalmente do padrão da indústria atual. Sim, eu estava olhando a ficha técnica e tomei um susto logo de cara. Ela tem espantosos 15,2% de teor alcoólico. E o bizarro, não tem um IBU definido ali. Que é aquela medida clássica de amargor. Isso, não tem. Então, vamos desempacotar isso. Porque 15,2% de álcool é basicamente o território de um vinho tinto muito potente, certo? Com certeza. É bem agressivo no papel. Então, para quem está ouvindo e já provou uma cerveja com uns 8% que descia queimando a garganta, como que é possível engarrafar 15% de álcool sem que pareça, sei lá, um shot de destilado puro? A resposta aí está bem na física e na química da receita. Para chegar nesses 15,2%, é preciso uma quantidade massiva de maltes torrados e açúcares residuais. Que deixam o líquido mais grosso. Exatamente. Isso cria um líquido extremamente denso. E esse corpo espesso da cerveja atua tipo um escudo para o paladar, sabe? O açúcar e a densidade equilibram o álcool. Ele aquece o peito, mas não agride a boca. Ah, faz sentido. É por isso que o amargor do lúpulo, aquele IBU que a gente comentou, nem importa tanto aqui. O jogo não é entre doce e amargo, é entre a estrutura pesada do malte contra a força bruta do álcool. Tá, entendi que essa estrutura densa amortece o tranco inicial, mas só fazer uma cerveja pesada não justifica o perfil de sabor que a gente vê nas notas de degustação. Onde que entra a tal da madeira que eu comentei lá no início? É aí que o processo da Goose Island vai ao extremo. Eles pegam essa base de 15% e trancam ela por exatos 2 anos em barris de centeio. 2 anos é muito tempo? Muito. E não é qualquer barril não, né? São barris do Rye Whiskey da Parker's Heritage Collection, a 17ª edição deles. E a grande sacada, esses barris já tinham sido usados para envelhecer o destilado por 10 anos. Espera aí, 10 anos de whisky? Para só depois adicionar cerveja por mais 2 anos. Mas, o barril não fica gasto ou esgotado depois de uma década inteira? É a dúvida de muita gente. Como que a cerveja consegue puxar algum sabor de uma madeira que já foi sugada por tanto tempo assim? Então, o que é fascinante aqui é exatamente a dinâmica da madeira. Ela não é um recipiente inerte, sabe? Ela respira. Ela vai mudando com o clima, né? Isso. Durante essa década inteira, as mudanças de temperatura fizeram o carvalho expandir e contrair, e isso vai empurrando os óleos e os sabores do uísque de centeio lá para o fundo das fibras da madeira. Nossa! E aí, quando a cerveja entra, o alto teor alcoólico dela funciona como um solvente fortíssimo. A cerveja ativamente dissolve e extrai de volta essa memória de 10 anos de baunilha, caramelo e especiarias. Tudo que estava preso bem fundo no carvalho. Então a gente tem uma soma de 12 anos de história e maturação na mesma madeira. A grande questão é, cruzando isso com os dados de consumo de quem bebe, a teoria se sustenta na prática? De forma impressionante, sim. Olhando as estatísticas, a gente tem mais de 3.628 registros totais, aqueles check-in, sabe? Sendo que 3.451 são registros únicos de pessoas diferentes. E a nota média cravou em 4,5 de um total de 5, isso num universo de umas 3.179 avaliações fechadas. Caramba! E com um ritmo de quase 300 registros mensais? Exato.
4,5, com mais de 3 mil pessoas avaliando, não é qualquer coisa. Porque, geralmente, quando uma cerveja é extrema desse jeito, ela divide muitas opiniões. Tem quem adore a complexidade e tem quem simplesmente não suporta o peso, né? Precisamente. Chegar num consenso quase universal com um produto tão agressivo em álcool e notas amadeiradas prova que a química da coisa funcionou. Mostra uma consistência absurda. Com certeza. Manter essa média altíssima indica que a cervejaria realmente conseguiu domar os ingredientes em vez de deixar que eles dominassem o paladar. Sensacional. Então, para resumir o nosso mergulho de hoje, a Bourbon County Reserve 2025 junta uma dose absurda de paciência, uma engenharia de receita que usa o alto teor alcoólico a seu favor e a herança de uma madeira raríssima. É literalmente um trabalho de engenharia de sabor que conta com o tempo como ingrediente principal. É verdade. E isso me deixa com um questionamento bem intrigante para a gente encerrar essa análise de hoje. Manda. Se a criação e o sucesso dessa bebida dependem tanto de barris que já carregam 10 anos de história de um whisky, antes mesmo da cerveja nascer, até que ponto a cervejaria realmente tem o controle do sabor final e quanto desse mérito pertence puramente ao caos imprevisível do tempo e da própria madeira? Fica aí a reflexão. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!